Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta seu profeta é. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Sei que a paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar. E um novo dia então se nascerá para uma vida nova cheia de amor. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. E quando enfim chegar o dia mau, em que a dor parece até que vai vencer, bem lá no fundo então se nascerá a paz que o mundo inteiro não entenderá. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber.
Ouvintes amados, nem todas as Escrituras são destinadas a todas as pessoas. Há parte das Escrituras que são destinadas exclusivamente aos salvos, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como sejam as cartas de São Paulo, de São Pedro, de São João, de São Tiago, na maioria de suas partes são dedicadas à Igreja, aos salvos, aos redimidos. Elas compreendem em ordem da Igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos São Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso faz parte do evangelismo, da pregação. Nenhum verdadeiro pregador manda que as pessoas sejam batizadas de uma maneira diferente daquela que Pedro mandou. Lá na casa de Cornélio, foi a mesma coisa. Eles receberam o Espírito Santo e Pedro depois disse: como podemos negar o batismo para esses, que também como nós receberam o Espírito Santo? E diz a Bíblia: e eles foram batizados em nome do Senhor. Para aqueles que não sabem, esse Senhor é Jesus Cristo. Tanto Senhor como Jesus, na Bíblia, se refere à mesma pessoa. Senhor, Jesus, Jesus Cristo, se refere à mesma pessoa. É ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos 19, Paulo também batizou aquele povo, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Ainda em Atos dos Apóstolos, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bom, isso aí é para todos. Mas, por exemplo, na sua segunda carta, capítulo 1, nós encontramos o endereço exclusivo à igreja. Nem toda carta que você recebe é sua. Para ser sua, deve ter o seu nome, deve ser endereçada a você. E a carta que é endereçada à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela é a igreja mesmo, quando aquela mulher é membro desta igreja, aquele homem é membro, então ele não diz: eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro. Isso quer dizer que aquela carta não é para ela. Quando eles querem uma cura ou qualquer outra coisa, eles procuram as cartas. Se baseiam em cartas dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos. Mas quando eles querem defender uma doutrina falsa, porque toda doutrina baseada num texto isolado na Bíblia diz a própria teologia que é falsa. E Mateus 28, 19 tem suas concordâncias em Atos dos Apóstolos. Você não encontra outra referência na Bíblia para concordar com Mateus 28, 19, a não ser a prática daquilo. Os apóstolos, obedecendo Mateus 28, 19, usaram o nome, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você isola um texto na Bíblia e faz daquilo uma doutrina, você tem uma doutrina falsa, sendo, portanto, um falso também. Agora, a própria teologia nos ensina isso, que um texto isolado nas Escrituras não pode dar base para uma doutrina. Agora, digam eles que não é verdade. Os teólogos são obrigados a dizerem que é verdade, porque eles estudam assim, ensinam assim. E me mostram uma concordância para Mateus 28, 19. A não ser São Lucas 24, 47, São Marcos 16, é a mesma coisa.
Apenas Mateus escreveu um pouco diferente, como acontece com todos os que escreveram o Evangelho. Mas a obediência a prática foi a mesma coisa. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes para esse grande fato, que nem todas as Escrituras são para todos. Se Atos dos Apóstolos é Bíblia, e é para você, então você vai ter que obedecer a Atos dos Apóstolos. Porque não são Atos dos Apóstolos, são Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Jesus disse: aquele que vos receber, a mim me recebe, mas aquele que vos rejeita, a mim me rejeita. Como você pode dizer, eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro, do que a Paulo? Se você rejeita a Pedro, a Paulo, você está rejeitando a Jesus. Isto é, se você rejeita os seus mandamentos, suas escrituras, suas cartas. 2 Pedro, capítulo 1, nos apresenta a estatura do varão perfeito. Mas para quem? Para quem tem escapado da corrupção que há no mundo. Da corrupção, da concupiscência que há no mundo. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, estas coisas são para uma igreja, para uma mulher, para um homem que recebe as cartas para si. Se as cartas não são endereçadas para elas, elas nunca se vestem honestamente com pudor, como Paulo ensina em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Elas nunca ficam caladas nas igrejas, como ordena a lei. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 em diante. Porque essas cartas não são para elas, mas para as filhas de Deus são. Elas tomam essas cartas e dizem: bom, essas cartas são para mim. Elas são endereçadas a mim. Mas as filhas de Belial não aceitam. Dizem: não, isso aí não é para mim. Não. Agora, ouvintes amados, ninguém pense em ser um cristão sem antes de tudo vencer o diabo. Isso é Satanás, as pessoas são boas, mas o diabo, o Deus desse século, tem cegado o entendimento das pessoas para não verem a glória do Evangelho, a glória de Deus na face de Jesus. Isto é que tem acontecido. Jesus, depois que foi batizado, ele foi levado para o monte da tentação. Deus não o levou para frente das grandes multidões, não o levou para a glória antes de vencer a própria morte. E você tem que saber, se quero vencer, tenho que lutar. Se quero vencer, tenho que lutar. Diga isto aí agora, onde você está. As cartas são para mim, as cartas são para você. Atos dos Apóstolos é para você? Ou é para quem? É somente para o pecador? A estatura do varão perfeito é para a meretriz? Para o homem, a mulher naufragada lá no lamaçal do pecado? A roupa limpa é para quem toma banho. E a palavra de Deus é roupa limpa, alvejada no sangue de Jesus Cristo. Ele não põe roupa limpa num corpo imundo. Não. Você primeiro, antes de trocar a roupinha do seu filho, botar uma roupinha limpinha nele, a senhora o que faz? Dá banho nele. Ele fica limpinho, não é certo? O senhor, antes de trocar roupa, toma banho. E Deus lava os seus filhos para dar a roupagem limpa da sua palavra. Lava de todos os credos e de todos os dogmas. Mas tem uma coisa, ninguém pensa em ser um cristão sem antes de tudo vencer ao diabo. Ninguém pensa nisso.
E para tanto é necessário que tenhamos a mesma classe de espírito que Abraão tinha, a mesma classe de espírito que desceu na igreja no dia de Pentecostes. Falando em Abraão, vejamos que fato profundo e interessante, glorioso. Ele saiu para a batalha, como todos sabem. Depois que ele lutou, resultado, como vencedor, apesar de já acabado, cansado, o que aconteceu? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Agora vocês querem ver quando foi que isso aconteceu? Leiam Gênesis capítulo 14. Foi quando ele voltava de uma vitória. Foi quando ele pôde tomar a comunhão, o pão e o vinho. Você não pode tomar a comunhão, a menos que seja uma comunhão de pão fermentado, de suco de uva, de suco de tomate, destas coisas misturadas, de pão fermentado, um tipo da vida que os chamados cristãos estão levando, fermentada, misturada com o mundo. A própria ceia deles testifica da vida que eles estão levando. Eles não venceram o vício, não venceram a linguagem obscena, não venceram a concupiscência da carne, não venceram a mentira, não venceram o adultério, não venceram o mundo e querem tomar uma ceia pura. Foi pão e vinho que Melquisedeque deu para Abraão. Pão sem fermento, pão asmo, sem mistura alguma, e o vinho puro, tipo perfeito do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Mas quando? Quando tinha vencido o inimigo. Quando devo tomar a ceia? A ceia não é para salvar a ninguém. A ceia é para quem é salvo. É para quem vem de uma vitória. Vitória sobre o pecado. Vitória sobre a carne. Vitória sobre Satanás. Vitória sobre o pecado e seus atributos. Deus disse, começando aqui a vitória de Abraão: Abraão, sai de dentro da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. A verdade do assunto é que eles duvidam e são incrédulos e vão te fazer descer ao seu mesmo nível que eles vivem. Se você não viver no mesmo nível que eles vivem, Abraão, e tentar viver junto com eles, eles de todos os modos te tratarão como louco. Você será desprezível. E para você ter uma boa convivência com sua parentela, Abraão, você terá que descer ao mesmo nível de fé que eles têm. E eles são incrédulos, eles são misturados com o mundo. A Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus eram incrédulos. Que tal é isso? Deixa a tua consciência, os teus sentidos, as tuas razões. Vença todas estas coisas. Abre a tua mente, vença-se a si mesma. Vença-se a si mesmo. Vença esse desejo carnal, essa sensibilidade carnal, esse sentimentalismo da carne. Vença seus próprios direitos que o mundo tem lhe outorgado. E recorde que aquele que estava com Abraão, reforçando e animando e consolando e lhe dando o pão e o vinho, também estará com toda a semente de Abraão, a quem ele tem chamado. Ele, Deus, o Senhor dos exércitos, promete estar com todas as pessoas que têm a mesma classe de vida que Abraão teve. Aqui está.
é a maior batalha que já existiu no mundo. A luta maior não foi dos cristãos serem levados para as arenas e serem queimados lá dentro, em nome da igreja. A igreja de Apocalipse 17 matando-os. Mas hoje, que mente que cansa é a mente de um cristão. Porque a mente do homem natural é um bueiro aberto, sem porteira. Tudo quanto é pensamento que vem, entra. E vai se aninhar lá no seu coração sem refutação alguma. Mas a mente do cristão tem que ter portaria. Tem que saber qual é o assunto que vai tratar. Quando algo bate na sua porta, a fé na palavra de Deus vai investigar. Quando nós chegamos aí para falar com alguém grande, a secretária e o secretário quer saber o assunto. Então a fé quer saber o assunto que você quer tratar com o meu coração, com a minha alma. E vou saber se minha alma pode lhe atender. Pensamento de dúvida, pensamento de cobiça, de mentira, de vícios, de mundanismo, de carne. Ora, uma mente que refuta tudo que é errado, ela é lutadora, ela cansa. Aquela mãe que vive lutando por ver as coisas erradas dentro de casa, ela cansa mais do que aquela mãe que aceita tudo para suas filhas que o mundo dá. Não há refutação alguma, não há protesto algum. Essas mentes estão abertas para tudo que aparece, nas revistas, na televisão, em qualquer lugar, para tudo quanto é moda, tudo quanto é pensamento, tudo quanto é música, tudo quanto é coisa. Mas a mente de um cristão é batalhadora, é como Abraão. Mas fique sabendo, Melquisedeque vem e lhe dá o pão e o vinho, lhe dá Cristo, lhe dá a ceia do Senhor, vivificadora. Melquisedeque, o sacerdote sem princípio, sem fim, não o primeiro, digo não o segundo nem a terceira pessoa, mas o primeiro e o último. Jacó lutou toda a noite e não quis soltar-lhe até que ele lhe abençoou. Batalha para a vida é a batalha da mente que tem Cristo. São Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é incompatível com a mente mundana, com a mente carnal, com a mente que está ofuscada pelo mundo. Que Deus abençoe a todos quantos têm suas mentes cansadas, não de aprenderem letras e mais letras e mais letras e mais coisas e de conjecturar em Deus, não de aprenderem coisas do mundo, mas mentes cansadas de lutarem pela verdade, pelo pudor, pela vergonha, pela coisa certa. Que Deus os fortaleça nesse instante com esse pão, com esse alimento dos céus, com essa palavra que vem dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Toda a escuridão da noite é hoje sol. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar bom. Tenho luz no coração.
sim tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça